A partir de agora, mais um entrevistado especial aqui no Podicilo. Oferecimento Maturar Charcutaria. Tudo bem, pessoal? Começando mais um Podicilo. Agora eu posso ficar bem à vontade. Hoje não tem nem roteiro, porque com um amigo a gente vai desabafando, as coisas vão acontecendo. Ele tem muito tempo no futebol. São quantos títulos? São 28 títulos conquistados. Um preparador físico, muita gente não vê, é um trabalho, entre aspas, que fica ali meio escondidinho, mas se não é bem feito, a coisa não acontece. É o trabalho do preparador físico e está aqui ao meu lado. Obrigado por ter aceito esse convite, Valmir Cruz. Quanta história, hein? Verdade. Quanta Muito história. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Né? É uma honra realmente estar aqui com você. A gente, de tantos anos, né? Nossa amizade de campos e de programas, e realmente eu fiquei muito contente em receber esse convite para vir aqui a gente contar histórias, bater um papo, dar risada, fazer algumas críticas, né, que faz parte, e vamos tocando aí. Legal. A última vez que a gente se viu, a vez mais recente, foi lá no Corinthians, né? Você ali trabalhando na base, e quase que eu não faço a matéria do time que estava se preparando para a Copa São Paulo. Aliás, o time que foi vice-campeão, muito, muito bem dirigido pelo Orlando, né, Ribeiro. É um time que perdeu ali no detalhe para o São Paulo, mas ali a gente ficou conversando tanto tempo, né? E a gente viu como a gente se conhece há tanto tempo e tanta história para falar. Verdade. Como é que você começou no futebol, o Valmir? Então, Decílio, eu comecei no futebol, eu estava no meu último ano de faculdade de Educação Física lá em Santo André, e sempre fiz esporte a minha vida toda. Meu pai era professor de judô, né? Então existia aquela disciplina levada do judô para casa. Eu sempre pratiquei vários esportes, não só judô, mas natação, capoeira, um monte de coisa. E a gente era muito ligado a essa questão de esporte. E o futebol está na veia do brasileiro, né? E eu joguei Dente e Leite no Nacional, aqui da Comendador Souza, pois tentei algumas outras equipes e realmente eu não tinha um nível necessário para ser um atleta de futebol. Eu resolvi estudar. Eu vou conseguir dar minha contribuição fora do campo. E fazendo meu último ano de faculdade, e tinha um amigo do meu pai que conhecia o pessoal, ele era conselheiro lá do Palmeiras, conhecia o pessoal, acabou me apresentando, né? Na época o Minelli era o treinador, isso em 93. Rubens Minelli, o Medina, preparador físico. Acabei indo lá para estagiar, gostaram da minha maneira, do meu perfil, eu sempre na minha, quieto. Aí me convidaram para iniciar lá trabalhando na equipe profissional, né? Comecei ajudando tudo e daí para aí a gente caiu no mundo. E no Palmeiras são o quê? 14 títulos? São 14 títulos, exatamente. Entre torneios, campeonatos, né? Lógico que a gente sempre lembra do último título, né? Mas tem muita coisa boa que a gente passou, muita história. Isso é legal, até comentei com você que estou pensando, né, em escrever um livro junto com a Simone, que é uma repórter, uma jornalista, na verdade, que escreve muito bem, para contar nossas passagens, que o futebol, todo dia você tem coisas engraçadas para contar. Então, conta uma delas para a gente. Eu ia te perguntar sobre a parte difícil que foi quando o Palmeiras caiu e você estava no título da Série B. Eu vou começar pelo título da Série B. Como é que foi aquele ano? Muito complicado, a gente sabia que economicamente o Palmeiras não era o Palmeiras de hoje, mas como é que foi da queda a esse ressurgimento, o Palmeiras campeão, e o quanto isso foi importante para o renascimento do Palmeiras? Sim, um pouquinho antes disso, eu tive a minha passagem pelo Bragantino, onde a gente foi campeão da Série B em 89 e 90 campeão paulista. Aquele jogo da final caipira, Novo Horizontino e Bragantino, né? E logo em seguida eu me transferi novamente para o Palmeiras, onde a gente realmente ficou cambaleando e acabou tendo uma queda pela primeira vez para a Série B, né? A gente aprende muito essa questão. Quando você é campeão, você sempre comemora. Agora, quando a gente tem uma perda, acho que a gente sofre bastante, né? A gente amadurece, não só como pessoa, mas como profissional. E naquela época eu pensei que, a equipe caiu, vou mandar todo mundo embora, né? E eu, Carlos Pracidelli, que era o treinador de goleiro na época, hoje está com o Filipão, né? E a gente falou, eu acho que nosso ciclo chegou ao fim. E pelo contrário, né? Na época o Mustafa falou pra gente que a culpa
era dele, porque ele tinha feito algumas contratações equivocadas e que ele contava com o nosso trabalho no próximo ano. Eu falei, opa, então já deu um respiro, agora a gente vai conseguir. Te surpreendeu isso? Surpreendeu bastante, porque normalmente no futebol brasileiro o que acontece? Né? Não tem resultado, eles trocam todo mundo. E isso foi um ânimo, né, que deu pra gente, falei, putz, vamos pegar firme e vamos fazer a coisa acontecer. E foi aí que surgiu o Wagner Love, né? Você tinha lá Magrão, Wagner Love, tinha Edmilson, Correia, tinha Thiago Gentil. Então, aquela equipe foi sendo montada por garotos, né, que subiram da base e foi uma coisa absurda, de bom, né, onde a gente conseguiu encaixar a equipe, o treinador era o Jair Pisserni, né, encaixou a equipe e nós demos continuidade. Inclusive, nessa época, a gente introduziu praticamente o trabalho de força no futebol, junto com hoje o Irineu Noturco, que é o responsável pelo NAR, Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, né? Ele veio com a metodologia da qual eu abracei e a gente conseguiu resultados espetaculares com essa garotada, com a fome que eles tinham, né, de ganhar espaço no futebol. E o Palmeiras na Série B, a gente foi galgando, foi melhorando, tanto que nós fomos campeões, acho que no quadrangular final, porque antes subiam 2 só, subiu o Palmeiras e Botafogo, a gente conseguiu com antecipação a nossa subida para voltar à Série A. Então, naquela época a gente aprendeu muito a respeito de tudo, relacionamento, de comportamento, de tipos de treinamentos que nós introduzimos lá. Então, isso daí essa experiência, né, essa vivência a gente ganha para aplicar mais para frente. Você falou da fome de ganhar, né? Eu vou aproveitar aqui o nosso patrocinador, Charcutaria Maturar, tem alguns produtos maravilhosos aqui. Realmente. Daqui a pouco você pode provar, ou pode provar agora se quiser, e você vai levar esse presentinho para casa. Tomara que você obrigado. goste. O preparador físico não vai abusar muito, né? Mas pode, né? De vez em quando pode. Todo mundo é filho de Deus, né? A gente sempre fala que tem o dia do lixo, né? Que a gente pode comer tudo que vai aparecer na frente. Então, muito obrigado pela... Mas você vai gostar, os produtos são de extrema qualidade. Com certeza. Muito obrigado. Eu queria te perguntar sobre o Marcos. Como é que foi conviver com o Marcos? E o Marcos na Série B, é um cara... currículo dispensa comentário. E ele teve até a oportunidade de sair do Palmeiras em algumas oportunidades ali, mas não saiu. Como é que foi essa convivência com o Marcão? Então, o Marcão é uma figuraça, né? Todo mundo gosta dele. Eu tive o privilégio de assistir o primeiro treino do Marcos quando ele chegou no Palmeiras. O treinador de goleiro era o Zé Mário, né? Da qual ele pegou o Marcão. Eu me lembro até hoje, o cabelo dele era batidinho aqui, compridinho atrás, igual Chitãozinho Chororó, né? E aí o Zé Mário falou até pra gente, ele tá mais pra roqueiro do que pra goleiro, mas deixa ele mais uma semana comigo aí. E acabou gostando dele, do perfil do Marcão, e o Marcão foi aprovado, né? E o Marcão, ele tem uma trajetória fantástica, mas quando ele chegou no Palmeiras, ele era o 4º goleiro, né? Tanto que tem uma foto lá da época do Parmalat que ele nem saiu. Então ele treinava profissional, jogava nos juniores, foram campeões. Fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha sido campeão, foi campeão dos juniores, campeão paulista, e acabou se destacando. O Marcão, Amaral, o Wagner Love, e acabou tendo depois, né, sua sequência. E o Marcão ele é extremamente engraçado, porque tudo que ele fala, você dá risada, a maneira dele falar, né? E a gente tem ótimas passagens pelo Palmeiras que é inesquecível, né? Conta uma delas aí. Daqui a pouco você fala da Turquia, o que aconteceu na Turquia. Não, o Marcão, ele é um figuraço, ele tem um carisma muito grande, né, pelas pessoas. Eu me lembro que a gente está até contando para você, nós fomos fazer a Copa dos Campeões lá em Teresina, no Piauí, e ele tinha recém-chegado da Copa do Mundo, né, lá no Japão, que eles foram campeões. E aí ele contou uma vez para mim, ele me chamava de Valmas. Falou, Valmas, primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, Brasil e Turquia. Fomos lá, ficamos perfilados, tal, vai começar o jogo, aí eu ouvi um um barulho assim, ele falou, pô, de onde vem esse barulho? A hora que ele olhou assim, falou que era a perna, um joelho batendo no outro assim, de nervoso que ele tava, né?
E ele contando é uma coisa maravilhosa isso, né? Então a gente acha que o atleta vai para a Copa do Mundo, está super tranquilo, absolutamente. Né? Se ele não tiver um controle emocional, né, bem centrado assim, ele realmente sofre as consequências. Tem muitos atletas que vão para a Copa do Mundo e não conseguem atuar justamente por isso. Estão nervosos, estão ansiosos, então não rende ali a questão mental. Ele contou essa parte pra gente. Caramba, eu não sabia que o Marcos estava desse jeito, senão eu teria sofrido muito mais assistindo os jogos. Ainda bem que a gente ficou sabendo só depois, né? Não é? Exatamente isso daí, porque é o que a gente fala, o atleta, quanto mais cedo ele acostumar com decisões, com partidas grandes, menos ele sente. Tem atletas aí, eu vou citar a Arana, por exemplo, é um atleta que se tiver 100 mil pessoas ou se tiver 2 pessoas, ele faz a mesma coisa. Ele joga da mesma maneira. Quem? O Arana. É mesmo? São personalidades, né, que os atletas têm que eles não sentem o jogo. Então vai lá, vai dar caneta, corta, chuta, faz gol e... Nem escuta a torcida, nem... Não, para ele é tudo normal. Uma coisa assim absurda. Quem são esses os caras? Quem foram os caras diferentes que você percebeu nesse aspecto? Vou falar um aqui também que eu peguei Rivaldo, peguei Ronaldo, Fenômeno, Roberto Carlos. Então, uma gama de atletas que jogaram por muito tempo na Europa, né? E desenvolveram o seu futebol absurdamente. Então, que eu falo, o atleta, ele precisa se preparar, mas tem alguns que já nascem prontos. Isso é bom para a gente que trabalha, né? Porque você vai jogar contra uma equipe onde você vê que tem atletas extremamente preparados, não só fisicamente, mas com a cabeça. E ele faz aquilo tão natural, sabe, que você acha fácil. Né? Estava até vendo ontem um jogo do Santos, o Neymar batendo um pênalti. Você olha e fala, nossa, que facilidade que ele bate. Mas é um dom dele, né? Ele sabe fazer aquilo. Tem outros que ficam nervosos, que chutam para o alto, chutam para fora, o goleiro defende. Então, essas são as diferenças dos grandes atletas para os que não são tão bons assim. Claro que você não está próximo do Neymar, mas o Neymar vem de uma contusão muito séria, ficou muito tempo fora e agora está numa sequência no Santos. À distância e pelo seu olhar, o que você percebe? Ele está 100% recuperado? Não digo fisicamente, porque isso é com o tempo, mas clinicamente você percebe? O que dá para dizer do Neymar nessa volta dele e a importância dessa volta dele por ele e para o Santos e para o futebol brasileiro? Achei extraordinário, né? Eu realmente não acreditava, como não acreditava que o Ronaldo voltaria a ter aquela performance que ele teve quando ele voltou para o Corinthians em 2009. É o Neymar voltando uma contusão, ou várias contusões seríssimas que ele teve, né? E você vê que até mesmo o estilo de jogar mudou dele, a posição dele mudou. Né? Por quê? Vamos citar Cristiano Ronaldo. Na época que ele estava no Manchester United, ele era um raio, pedalava, ia para cima fazer. Hoje ele mudou totalmente, né? A gente, olhando de fora, eu não posso falar para você assim, puta, ele está 100%, não dá ainda. Ele vai estar ganhando condicionamento, vai estar ganhando a confiança de jogo para jogo. Ele entrou, o primeiro jogo já apanhou bastante. E o mais legal é que, assim, durante a partida, né, os caras chegam duro nele. Né? Depois acaba o jogo, vai todo mundo quer tirar foto, porque realmente ele é uma celebridade. E a cabeça dele mudou. Daquele jovem que tinha lá atrás, que era todo eufórico e tudo, hoje não, ele é muito mais maduro, né? Tem aí, está casado, tem os filhos, acho que os filhos realmente eles transformam a nossa vida. A gente pensa de uma maneira, daqui a pouco muda totalmente. Isso eu falei uma vez pro Edinho, filho do Pelé, que ele, na época de Santos, que nós estávamos lá, ele ia para lá, ia para cá. Aí eu contei para ele assim, falei, você vai ver, a partir do momento que você tiver filho, como vai mudar. E hoje, quando a gente se encontra, ele fala, realmente, é verdade. Quando nasceu minha primeira filha, mudei completamente. Muda a responsabilidade, muda o jeito de você olhar a vida. Né? Então, o Neymar hoje veio para agregar bastante ao futebol brasileiro. Eu sou fã número 1 dele, né? E se me pedissem para, de repente, falar alguma coisa sobre ele, eu falaria que ele está no caminho certo. Está jogando pouco a pouco, está melhorando, está subindo de produção. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar e idolatrar os ídolos,
Porque o Brasil as pessoas falam, pô, o cara é jovem, tem dinheiro, não sei o quê. Cria-se um certo escudo, né? Que, puta, aquilo é só pronto, faz besteira. É a vida de cada um. Então, segue a vida, deixa o pessoal curtir e fazer o que mais gosta. Você acha que a seleção brasileira ganha uma possibilidade de ser campeão do mundo aí com o Neymar bem? Porque a gente ainda é meio Neymar dependente, Sim, né, no futebol sim. brasileiro. É bem difícil, hein? Falando a nível mundial, assim, puta, eu adoraria que o Brasil fosse campeão novamente, porque abre muita janela para a gente, principalmente trabalhar no exterior, né? É outro patamar. Nós tivemos agora a classificação da Sub-20 para o Mundial, foi campeã. Isso daí muda a imagem do brasileiro, do treinador, do próprio atleta, no mundo todo. Se fosse, seria ótimo, mas realmente eu acho que ainda a gente carece de muitas coisas aí para se igualar às melhores seleções do mundo. Por exemplo? Eu acho que atletas com uma cultura diferente, né? Hoje você pega o Rafinha no Barcelona, ele é o cara. Na seleção já não é tanto. Então nós precisamos realmente de um ícone na seleção brasileira para que chame a responsabilidade para ele. Nós tivemos isso em 94, né, com o Romário, em 2002 com o Ronaldo Fenômeno. Então hoje eu não vejo ainda esse atleta ser a referência da seleção brasileira. Nem o Neymar? Por enquanto não. Tomara que para o ano que vem, né, as coisas mudem, realmente ele desenvolva todo esse potencial que ele tem. Você falou do Ronaldo Fenômeno, muita gente não acreditava quando o Ronaldo voltou. E aquela imagem do joelho, eu entrevistei o médico italiano que fez aquela cirurgia, quando ele desabou, foi horrível aquela imagem, é muito forte. E quando ele vem para o Corinthians, muito acima do peso, com histórico de contusões graves, pouca gente acreditou. E aí sobrou para um cara que é amigo meu, posso chamar de amigo, falar, não, eu vou aceitar esse desafio, dá para recuperar esse cara. Como é que foi o trabalho com o Ronaldo? Realmente o Ronaldo era uma incógnita, né, para todo mundo. Para você também? No começo sim, mas depois que eu acabei de conhecê-lo, eu mudei totalmente. Por quê? O Ronaldo, naquela época, ele tinha, se não me engano, 9 cirurgias no corpo todo, né? Ele é um cara extremamente competitivo, é um cara que se supera a cada dia. Ele não faz nada por brincadeira. Na verdade, ele brinca, mas ele está levando a sério e quer sempre ganhar. Esse é o perfil dele. E Ronaldo, ele foi feito para fazer esporte. Porque nós fazíamos um trabalho com ele antes do jogo, antes do treino, desculpa, na quadra. Ele jogava bem vôlei, ele jogava bem basquete. Ele adorava jogar futevôlei. Então, é um cara que realmente nasceu para o esporte. E a partir do momento que eu comecei a conhecê-lo e tirar informações do que ele gostava de fazer, né, nós tivemos um papo muito legal, muito franco, no qual eu falei para ele que eu queria só ajudá-lo. Eu não queria atrapalhar e nem muito menos ficar puxando o saco. Porque nesse meio, né, o que mais tem é justamente isso. Os caras que falam que são seus amigos e na verdade, não são. E a gente acabou se entendendo muito bem. E essas informações que eu puxei dele, depois eu fiquei sabendo que ele foi puxar com outros atletas que trabalhavam comigo para saber como é que eu trabalhava, se realmente era tudo isso mesmo, né? E a gente acabou, montávamos uma programação especial para ele, uma semana livre, tá? A nível de reforço muscular, trabalho específico. Depois, na quarta ou na quinta-feira, ele iria para o campo participar do treino normal com os outros atletas. Isso se encaixou muito bem. Com a genialidade dele, que é jogar futebol, né, as coisas fluíram muito bem. Ele, por ter ido muito cedo para a Holanda, ele acho que perdeu um pouquinho daquela questão de adolescência, de juventude, né, porque a cobrança ela era muito grande. E quando ele retornou para o Corinthians em 2009, ele adorava brincar com os meninos, com Lulinha, com Dentinho, com o pessoal todo, e brincava de peteleco, parecia uma criança tentando retomar aquele tempo que ele perdeu lá naquela época, né? Isso fez muito bem para ele e para o grupo também, né? O Corinthians foi outro, né, depois do Ronaldo. E os gols que ele fez realmente são históricos, porque
a gente entrava lá e falava, o que ele vai aprontar hoje? Aquele gol simbólico que ele fez de cabeça lá em Presidente Prudente, se você pegar aí, pouquíssimos gols ele fez de cabeça. E aquele foi um gol decisivo, 46 do segundo tempo, a bola veio, ele estava no lugar certo na hora certa. Ele derrubou o alambrado, né? Que virou lá, fizeram até uma homenagem lá. Então é um cara fora de série. E quem me ajudava muito com o Ronaldo era o Roberto Carlos, porque eles tinham uma proximidade muito grande. Na seleção estavam sempre juntos, ficavam no mesmo quarto, tudo. E às vezes aí precisava de alguma coisa do Ronaldo e Roberto, me ajuda aí, eu preciso fazer alguma coisa com ele assim, assado. Roberto lá conversava, pô, Ronaldo, faz aí, tá? E geralmente ele cedia e a gente conseguia fazer. E ele tinha um histórico, né? Independentemente do que o jogador faz fora de campo, o Ronaldo e o Roberto eram os primeiros a chegar na academia, né? Sim. Eu sei porque a gente, hoje não tem mais acesso, mas a gente tinha acesso ali no Parque São Jorge, academia de vidro, do lado do gramado, então a gente chegava cedo, eu sempre fui de chegar muito cedo, e os dois primeiros a chegar eram eles. Sim. Talvez não precisassem, ou talvez precisassem, mas em que medida te surpreendeu esse profissionalismo deles? Odecílio, eu falo sempre assim, os jogadores, os caras que são consagrados, são muito mais fáceis de se treinar. Porque você fala uma vez, o cara, tá bom, vai e faz. Muitas vezes o difícil é aquele garoto que sobe dos juniores, entra no time, faz um gol e depois ficam na cabeça dele enchendo. Pô, você é craque, você é fera, você é não sei o quê. Ele acaba se perdendo. Agora, jogadores a nível mundial, como eu falei para você, Roberto Carlos, o Ronaldo, o Rivaldo, isso daí são fáceis de você trabalhar. Por incrível que pareça, parece ao contrário, né? Então, marcado determinado horário, eles estão lá, fazem todo o trabalho que deve ser feito e vida que segue. Agora, os dois sempre foram... eu costumo dizer assim, existe um aparelho chamado DEXA, onde você faz um scanner, basicamente, do atleta, onde aparece só a caveirinha dele depois, você vê densidade óssea, muscular, e a parte muscular, ela é uma sombra, como se tivesse o osso aqui, e tudo que é músculo é um formato de uma sombra. Se você olhar a panturrilha de Roberto Carlos, não só a panturrilha, mas a coxa e do Ronaldo, é uma coisa absurda, porque você vê o osso, cara, e depois a sombra fica desse tamanho, que é a questão muscular deles, muito desenvolvida. E hoje, eu sempre falo, o atleta não consegue passar muito tempo na Europa se ele não for muito bom, não só tecnicamente, mas como fisicamente. Por isso que nós temos perdido aí atletas hoje de 18, 19 anos, né? Hoje a Europa só compra garotos, não compra mais aquele atleta de 28, 29 anos. Eles querem justamente pegar no começo para formar da maneira que eles acham que tem que ser. Mas o Brasil está pecando nessa formação? Eu acho assim, não está pecando, mas está vendendo muito cedo. O atleta ainda não está totalmente formado, né? Nem na parte muscular, nem na parte de fundamento. O Luxemburgo fala muito disso. Pô, deixa o garoto jogar, pô, deixa desenvolver, deixa amadurecer nessa parte, né? Eles pegam os atletas, compram com 17 anos, com 18 eles vão para lá, porque eles não podem ir antes, e lá eles vão desenvolvendo de acordo com a necessidade deles. Não dá para encaixar na equipe principal, eles emprestam para uma equipe um pouco menor, para ele ir ganhando cancha, minutagem e sabendo como é que é o futebol na Europa. Realmente deu resultado na outra equipe, traz de volta para cá, vamos colocar para ele seguir em frente. Mas isso para o futuro do futebol brasileiro é ruim, né? Eu acho que na sequência, sim, né? A gente está enviando atletas com idade, né, de 18, 19 anos para lá e estamos trazendo atletas, pode ver, os últimos atletas que chegaram no Brasil com 29, 30 ou até 30 anos a mais, né? Isso, queira ou não queira, cria uma lacuna muito grande, porque a gente está mandando a matéria-prima bruta, né, e está recebendo depois, não vou falar que os atletas são ruins, mas não são mais rodados, né? Então, dependendo da equipe, ele se encaixa bem, e depende da equipe, realmente ele demora e não te dá o resultado necessário. O que acontece muito no Brasil é assim, o cara teve sucesso numa equipe grande, aí vai não sei para onde. Depois de 10 anos, eles contratam esse mesmo atleta
como se ele fosse aquele atleta de 10 anos atrás. Pô, mas o cara não está jogando nada, não está rendendo, por quê? Justamente por isso, que ele está 10 anos mais velho, né? Com a idade. E aí a gente sofre um pouquinho por não entender essa questão aí. Esse movimento a gente teve o Hulk voltando para o Atlético Mineiro, a gente tem agora o Oscar voltando para o time do São Paulo. São N exemplos, né? Danilo, Neymar. Putz. O próprio Neymar, que a gente citou agora há pouco, Danilo voltando, o Wendel também voltando, agora nem estreou pelo São Paulo ainda. Esse movimento, como é que você vê essa repatriação desses jogadores já rodados? Tem um lado bom, né? Porque hoje os caras jogando no campo, eles cortam o caminho. Né? A intensidade que é aplicada lá fora, numa Champions League, até brinco com o pessoal que a Champions League é outro esporte, se comparando ao futebol, né, do Brasil, a intensidade lá é muito maior. Aqui você tem atletas com alta intensidade, mas você pega 2, 3 em cada equipe, né? Lá não, lá são atletas selecionados, realmente você tem 8, 9 atletas de um nível excepcional. Então a diferença tá muito nisso daí, né? Então, assim, não é que o futebol brasileiro esteja carente, mas ele sofre um pouquinho justamente nessa questão deles virem para cá e não terem aquela intensidade que eles desenvolvem lá na Europa. Não seria melhor valorizar os meninos da base? Muita gente cobra isso do São Paulo, do Zubeldia, por exemplo. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, os clubes hoje, eles precisam do quê? Precisam de dinheiro para se manter, né? A folha salarial está bem alta. Então, o que acontece? Atletas que já estão não tão formados, eles já são vendidos por uma cifra boa. E muitas vezes o clube precisa daquele dinheiro para fazer a roda girar, né? Pagar o negócio. Aí hoje, o que acontece? Você pega Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, são competições que pagam bem. O campeão hoje recebe muito bem a premiação, né? Então, as equipes hoje querem participar de muitas competições, né, justamente pelo lado financeiro, e muitas vezes pecam na formação do elenco, que não tem um elenco suficiente para não só fazer o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, como as competições internacionais. Então, realmente, eles sofrem dessa maneira. Você pega, por exemplo, o Corinthians já tem aí a pré-Libertadores. Esse ano é um calendário atípico. Como é que o preparador físico vê esse movimento? A gente sabe que espremeu o Campeonato Paulista, começou antes, o brasileiro vai até véspera de Natal. Dá para aguentar? O que eu sempre falo é o seguinte, é uma frase que eu uso: o aluno não consegue tirar nota boa se ele não estudar. O atleta profissional não consegue manter uma performance se ele não treinar. Então, esse ano aqui, se apresentaram dia 6, dia 15 já estavam jogando. Pouquíssimo tempo de preparação para um calendário tão extenso. Aí, meio do ano, vai ter o Super Mundial. Quem não participar, aí vai ter um respiro ainda para treinar, fazer alguns ajustes. Agora, as equipes que vão disputar lá o torneio nos Estados Unidos, eles devem sofrer um pouco mais, porque o desgaste é absurdo. Você pega, na Europa, 55 jogos ano, vamos colocar 60, vai? Equipes grandes que disputam campeonato tipo espanhol, Champions League, e aqui no Brasil você chega a 80, ou seja, 20 jogos a mais numa temporada. Né? Isso significa que 20 jogos, se você colocar 7 jogos por mês, significa quase 3 meses a mais de competição. E o Brasil você viaja, que as distâncias são muito grandes. É um continente, né? Então, o que eu falei, se você não tiver um elenco bem montado, né, de atletas com um número bom, você realmente sofre. Ou você vai dar ênfase numa situação, eu não posso cair no Campeonato Brasileiro. As competições internacionais eu vou deixar para lá. Mas o Campeonato Brasileiro eu vou ter. Então, olha para um lado e não olha para o outro. Aí sofre porque tem que correr atrás do prejuízo depois. Como é que é a relação do preparador físico com o treinador? Que autonomia você tem para falar esse cara pode jogar, esse não pode? Porque agora a gente sabe que tem a figura do fisiologista, tem o CK que mede tudo do jogador hoje. Mas como é que é? Qual é a autonomia que o preparador físico tem? Então, hoje, vamos falar, a ciência do esporte melhorou muito essa questão, né? Porque nós temos aí fisiologistas, nós temos o monitoramento dos treinos e dos jogos através do GPS. Então,
Então a gente consegue monitorar o atleta de como está o desgaste dele, da recuperação dele. O que que nós temos? Nós temos aí as máquinas, as fotográficas que chamam termo, né, que você vê realmente qual a musculatura dele que está mais desgastada. Então nós temos diversos aspectos que a gente consegue controlar essa questão de não só de monitoramento, como a questão bioquímica do atleta em cima de avaliações. E sempre, antes do treinamento, existe uma reunião entre o treinador, o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, onde a gente discute individualmente o que vai ser feito. O atleta chega lá e ele responde o questionário. Dormiu bem? Sim. Está desgastado? Não. Está com fadiga? Sim. Então ele responde o questionário e em cima desse questionário a gente sabe mais ou menos como é que eles estão. Fazemos as avaliações bioquímicas nele, que é a questão de secar e a termografia. E em cima desses resultados a gente leva para essa reunião pré-treino para discutir algumas coisas com o treinador a nível de esse daqui está extremamente desgastado, seria melhor segurá-lo de um treino para que ele não tenha essa questão de lesionar-se ou no treino ou no jogo mais para frente. O Valmir, qual treinador te chamou mais atenção nesses trabalhos que você teve? Claro, você trabalhou com várias feras aí, né? Qual foi aquele que você falou, pô, esse cara é diferente mesmo, hein? Sim, eu posso falar que eu fui um privilegiado, né? Eu trabalhei com o Minelli, com o Parreira, com o Muricy, com o Luxemburgo, com o Carilli, e realmente um cara que me chamou muita atenção foi o Luxemburgo. Desde a época do Bragantino, onde nós não tínhamos aquele aparato todo, né? Ele sempre me chamou a atenção pela vanguarda dele. É um cara que realmente estava de olho em tudo o que acontecia. Ele encontrava o atleta, ele já só de olhar ele já sabia o que tinha acontecido, se o cara tinha saído uma noite anterior, se ele tinha descansado, o que tinha acontecido. E taticamente ele era quase perfeito, porque eu vi diversas vezes Luxemburgo, Nelsinho Batista também, mudar um jogo no intervalo, com orientações, informações que, puxa, nós vamos fazer gol por aquele lado porque o lateral está fechando demais, está deixando aberto e o zagueiro não está cobrindo ele. Sabe, essas coisas que você fala, pô, isso aí só acontece em filme, né? Mas não, realmente é uma visão extremamente... E é difícil você, dentro do campo, no nível do campo, ter esse olhar. De cima você consegue, né, ver os espaços, ver como é que é a movimentação, mas ali embaixo, realmente ele é diferenciado. Ele é diferente. Vários caras que eu entrevistei falam do Luxemburgo que ele ganha jogo no intervalo e tem essa questão de... Outro dia eu estava vendo uma entrevista, acho que era do Alex, cara, não me lembro se era do Alex. Ele estava falando o seguinte, teve um jogo que eu não ia jogar contra... Eu estava pendurado, aí ele falou, o Luxemburgo falou para ele, toma o cartão amarelo, porque eu não quero você no jogo contra o Criciúma. Por que não me quer no jogo contra o Criciúma? Aí ele contou a história, ele falou, olha, eu não quero porque eu não vou precisar de você no jogo. E durante a semana, ele tomou o cartão, ele jogou no time reserva. Ele falou, eu quero que você faça o seguinte, cruzamento ali no segundo pau, porque é a jogada do Criciúma, e não sei quem vai fazer o gol. No jogo aconteceu. Ele falou, vai acontecer, nós vamos tomar um gol e nós vamos virar o jogo no intervalo, depois do intervalo. E aconteceu exatamente. O cara falou, mas como é que pode Incrível. Um negócio desse, cara? Naquele jogo do Alex, aquele jogo contra o São Paulo, que deu chapéu em 2, lembra? Sim. Então, o Luxemburgo, a semana inteira, ele ficou na cabeça do Alex. Você jogar muito, vai acontecer isso, vai acontecer assim. Deu o caminho das pedras. E no dia aconteceu o que aconteceu. O Alex é genial, né? É um cara fora da curva. Fez aquele golaço e quem viveu o bastidor sabe que foi um trabalho praticamente da semana toda, ele conversando com o Alex, colocando coisas boas, informações boas, motivando ele, porque o jogo contra o São Paulo seria um jogo decisivo e ele fez o que fez, né? Isso cara, é bom. Ele já meio que induziu ao Alex aquela genialidade do lance. Ele conseguia... entrar na mente do cara. Ele conseguia falar... Como é que fala? Pegar o ego do atleta, né? E falar, vem aqui, meu filho.
Você vai jogar assim, 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 porque você é bom, tudo. Ele conseguia regular o ego do atleta, porque muitas vezes o cara faz um baita de um jogo, um clássico, ele fica nas nuvens, né? Aí você tem que trazer novamente. E ele tem essa coisa dele aí que era fantástica. Cara, que coisa incrível. Você é mais um para engrossar a lista. E vamos ver se o Luxemburgo vem para cá, né? Que a gente está tentando convidar. Quem sabe via Valmir, hein, Valmir? Sim, pode ser. Pô. Vou mandar um alô para ele. Legal. Se ele estiver naqueles dias, ele comparece. Legal, bacana. Você trabalhou com muitos jogadores que faziam hora extra fora do campo. Como é que era pegar o cara virado e você ter que colocar o cara na linha de novo? Isso é um fato delicado, né, da questão. Eu não entendo até hoje o porquê que alguns atletas fazem esse negócio. Parece que vai acabar o mundo, né? E tem alguns que ficam a noite toda na festa, depois no outro dia você olha e fala, puta, o cara tá normal, o cara puxa a fila, o cara é exemplo, o cara faz isso, faz aquilo. Então eu não vou citar nomes porque realmente fica Era a minha ruim. próxima pergunta. Né? Vou citar nomes, senão eu vou complicar algumas coisas, mas assim, tem alguns caras que se não fizer dessa maneira, ele não consegue render no jogo, incrível. Principalmente os mais antigos, né? Porque você pegava o atleta nas férias, o cara voltava gordo, vivia no churrasco, gostava de tomar um negocinho, tá? Hoje é diferente. Hoje são extremamente profissionais, né? O atleta chega para a pré-temporada, ele já chega com 80%, 70% de uma condição boa, ele fica treinando também nas férias. Não fica largado para chegar depois, eu vou começar tudo de novo. Teve um atleta que falou uma vez para mim na pré-temporada, falou, Valmir, nunca mais deixe de treinar nas férias, porque eu fiquei as férias todinhas sem fazer absolutamente nada, e quando chegou na apresentação, eu estou sofrendo demais, estou cheio de dor muscular, né? E mudou-se muito hoje. Você pega as equipes, na apresentação não existe mais aquele negócio de ficar treinando uma semana só com o preparador físico e depois entregar para o treinador, absolutamente. Você faz a avaliação, já começa com bola no primeiro dia, faz avaliação, faz trabalho físico, treina com bola, então isso é constante. Não tem mais aquela divisão, só preparação física, depois só a parte técnica. Não, hoje é integrado, então facilita bastante para a gente, porque coisa que o atleta não gosta de fazer é trabalho físico. Antigamente ficavam correndo, corrida contínua, e não sei, hoje não existe mais. Né? Hoje o treinamento é específico, hoje você faz preventivo antes de ir para o campo, ou seja, mobilidade, estabilidade, trabalho de força, e depois vai para o campo e desenvolve tudo que tem que fazer lá. Antigamente o boleiro dava um jeito, né? Porque o futebol era diferente, né? E principalmente assim, lá fora, não no Japão, porque o Japão é absurdo. Você pede para o cara fazer, ele faz até mais do que você pediu para ele. Mas alguns países aí que os caras são mais devagar, tem dor em tudo, né? Nas costas, na unha, tem dor em tudo, não quer fazer o que foi pedido para ele, né? Então, lá você precisa ter um molejo bom para tentar induzi-lo a treinar. Quantos países você trabalhou, além do Brasil? Eu trabalhei no Japão, Índia, Turquia. Foram esses países que eu trabalhei. O Japão, você já disse, os caras são extremamente... Totalmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes lá, total de 6 anos, e a cultura lá é espetacular, né? Além deles respeitarem todas as pessoas, principalmente os profissionais que iam trabalhar lá, eles são de uma dedicação absurda. Você pode chegar e falar, gente, nós vamos dar 20 voltas no campo, você vai para casa, volta, e os caras deram 20, e estão pedindo mais ainda. Né? Porque eles acham, as pessoas acham que é muito fácil jogar no Japão, absolutamente, é o contrário. Se não tiver bem fisicamente, não joga de jeito nenhum. A gente até brincava, né? Parecia os ninjas, porque você cortava um jogador, olhava para lá, o cara já estava na sua frente de novo. Falava, como é que pode? Eu falava, os caras são ninjas, joga aquele estoura fumaça, ele já aparece ali do outro lado para você. Coisa né? impressionante, né? Impressionante. A aplicação, né? Totalmente, a cultura... Isso é cultura, isso é cultura, não tem jeito. E na Índia, como é que é? Na Índia já é mais devagar, né? É mais devagar mesmo porque o futebol lá não é uma cultura. Eles estão tentando implementar ainda, fazem um campeonato lá tem um campeonato da liga que vai o ano todo e tem um campeonato de 4 meses, onde eles convidam vamos dizer, ex-estrelas de alguns
de algumas partes do mundo para participar lá. Então o estádio está sempre cheio, porque 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para encher Mesmo 60... que a maioria não quiser ir. Não, tu fala, hoje é estádio fechado. Você olha lá, 60, 70 mil pessoas. É muita coisa. E na Turquia foi um lugar muito bom que a gente trabalhou, que eles são apaixonados por futebol. Né? Principalmente em Istambul, que você tem 3 equipes basicamente grandes, né? Que é o Beşiktaş, o Galatasaray e o Fenerbahçe. E os caras lá são... Os caras são apaixonados por futebol e realmente tem aquele clima mesmo de futebol, diferente da Índia, que tem o público, porém eles não sabem torcer, né? E, putz, isso daí fica aquele ambiente de futebol, né, na Turquia, aquela coisa, aquela pegada, jogo realmente pegado. Isso daí realmente vale a pena a gente viver essa experiência. Teve algum problema de violência, assim, na Turquia? Alguma coisa que você tenha? Não. Nenhum susto? Não, porque lá, assim, eles são muito, muito fãs, né, do futebol, porém, lá já havia a questão do reconhecimento facial. Então, o cara, para entrar, fazia o reconhecimento facial e ficava. Dava algum problema, a televisão, filmava, pegava as pessoas, já reconhecia, e esses caras eles tiravam, além do estádio, eles prendiam, né? Então, esse é o lado que eles conseguiam ter uma bagunça organizada, né? Você acha que essa é a solução para o Brasil e está precisando? Eu acredito que sim. Porque até outro dia eu estava assistindo um jogo no Rio de Janeiro e você vê torcedores das 2 equipes que estão lá juntos. Isso acontecia aqui em São Paulo há muito tempo atrás, hoje não dá mais, mesmo porque os times grandes eles são proibidos, né, de ter a torcida, então é a torcida única. Isso é uma coisa ruim para quem vai jogar. Por exemplo, você vai jogar no Morumbi com o Corinthians, putz, são 60 mil contra 40, 50 pessoas que estão lá. E fora o que você sofre para chegar, porque atiram objetos no ônibus. Aí chega lá e aquela pressão toda, essa resiliência que eu falei lá anteriormente, que o atleta que passa por diversas situações, ele muitas vezes ele tem essa resiliência. Outros já não, outros já ficam mais acanhados e não rende no campo, né? Então, a solução que a Inglaterra deu para os hooligans, né? São presos. Hoje, se você invadir o campo lá, você paga acho que 500 libras, você não pode mais frequentar os estádios. Alguma coisa tem que ser feita. Mas não só dentro do estádio, né? Fora também. Porque você vê os torcedores se encontrando em determinados lugares, eles marcam para se degladiar. É uma coisa de esporte que seria uma coisa tão legal, o pessoal está afastando as famílias do estádio justamente por causa dessa violência que não tem fim. A gente sempre ouve falar, então nós precisamos do quê? Tem que ter punição, né? O país chega a ser um país da impunidade, o cara vai lá, fala, faz o que tem que fazer, é preso que outro dia está solto. Então é ruim para a gente, né, mesmo, essa insegurança que a gente tem passa depois para as famílias que gostariam de estar presentes nos estádios e não estão, justamente por causa dessa barbárie que eles fazem. E em algum momento você teve medo de ir para estádio, para jogo, até por conta dessa violência? A gente sempre tem um receio, né? Embora muitas vezes os 2 ônibus das equipes chegavam juntos no estádio, mesmo assim o ônibus do adversário sempre sofria alguma consequência, né? Eles tiram latinha, celular, tiram tudo no ônibus. E o nosso medo é justamente essa. A pessoa se pega no motorista, pega na cabeça do motorista e ele perde o controle do ônibus, pode causar uma tragédia imensa. Então, o futebol não é isso. O futebol era, quando a gente tinha lá atrás, que a gente ia com nossos pais nos estádios, senta um ao lado do outro, tira sarro, tudo, mas infelizmente chegou num ponto que está difícil. Infelizmente. Almir, como é que você vê a questão da grama sintética? Esses dias a gente teve São Paulo e Palmeiras e o São Paulo poupou alguns jogadores jogando lá no Allianz Parque
exatamente por conta da grama, até pelo histórico de contusão que os jogadores do São Paulo sofreram ali. Como é que você vê a história da grama sintética, o quanto isso é prejudicial ou não para os atletas? Tem os dois lados da moeda. Uns falam mal, outros falam bem, né? O desgaste realmente é muito maior na grama sintética, pelo fato da bola ter mais velocidade, o jogo fica muito mais dinâmico, né? Questão de contusão existem não só na sintética, como na grama natural. Claro. Também, né? Então, assim, o país não está acostumado. Hoje nós temos grama sintética, o Pacaembu, que está abrindo, no Allianz, que já tem algum tempo, e você não tem tantos campos com grama sintética do que a própria grama natural. Então, o atleta se machuca lá, já colocam culpa na sintética, né? Assim, o que eu acho é o desgaste é muito maior na sintética, porém essa questão de contusão, eu realmente tenho minhas dúvidas. Você acha que não atrapalha? Eu acho que não influencia tanto assim na questão de lesão, não. Entendi. Uma outra questão que eu ia colocar para você, eu puxei uma informação de 2017. Corinthians e Red Bull Brasil, Valmir Cruz e Alberto Valentim. Cara, o que aconteceu lá? Teve voadora? Você é um cara tão calmo. Não, filho de judoca. Não, o pessoal fala bastante desse fato aí, mas realmente o que houve foi um mal-entendido ali, aquele empurra-empurra, aquela confusão depois do jogo, e criaram um baita de um cenário que aconteceu isso, aconteceu aquilo, tanto que me denunciaram na federação. Eu fui até a federação, chegou lá, mostraram o vídeo e realmente não tinha acontecido nada. E aí ficou esse... né? Diz que me diz. Diz que me diz. E eu, em 18, eu fui instrutor da CBF por 3 anos. Fui dar aula para licença A de treinadores. E estava conversando com o Ricardo Gomes, daqui a pouco quem chegou? Alberto Valentim. Ele olhou para mim, começou a dar risada e tal. Falei, Alberto, vamos conversar? Vamos. Conversei com ele, né? E a gente falou, putz, uma coisa que... empurra, aconteceu o negócio lá, 0-0. E a gente ficou lá por esses 2, 3 dias, um bate-papo legal, bacana, e não aconteceu mais nada. Que bom, que bom. Que bom. Porque isso é o calor do jogo também, né? Sim, isso acontece. Você vê, até a gente brinca, né? Os atletas brigam dentro do campo, falam lá um monte de coisa, e chega à noite eles estão juntos no churrasco. Então... são coisas que acontecem, mas não foi nada disso que pintaram todo esse quadro aí, né? Entendi. Eu ia perguntar alguma coisa, eu vou perguntar para você sobre o Corinthians. Até outro dia, o Rodrigo Garro, ele era camisa 10 do Corinthians, estava beleza, tá tranquilo. Pô, camisa 10 do Corinthians, de Rivelino e tantos craques. Aí chega o Memphis, no contrato dele está que ele tem que jogar com a 10. Aí tiraram a 10 do Garro e passaram para o Memphis. Como é que você vê isso? Você acha que isso mexe de alguma maneira, não mexe? Eu acho assim, se não me engano, foi uma cláusula colocada no contrato. Do Memphis. Do Memphis, que ele jogaria com a 10. Então, eu acho que quem fez isso daí, possivelmente deve ter visto quais as consequências que aconteceria nessa situação, né? Eu realmente não estava lá para saber como é que foi o zum, né? Mas, assim, é uma questão de, não sei se de marketing, né? A pessoa, às vezes, fica chateada por ter feito uma coisa ou outra, mas, realmente, eu não sei te dizer a fundo o que poderia acontecer, se deram a 8 para o Garro agora, falaram de Sócrates, falaram um monte de coisa. Eu realmente não sei te dizer qual foi a reação dele e não estar com a 10. Mas isso mexe de alguma maneira, você acha? Acho que não, porque entrou dentro do campo, os caras esquecem tudo, o cara quer ganhar, né? Não importa se está com a 10, com a 16, ele não vai ver esse negócio. Eu acho que é mais um fator de marketing, uma ação, do que a questão justamente pessoal de falar, não, vou tirar 10 de você, vou dar para o outro. Eu vejo dessa maneira. E a 8 também já teve caras de peso, né? Do Basílio lá atrás, teve Vampeta, teve Sócrates, teve Paulinho, Sim. Renato Augusto. Então, não dá para ficar triste, né?
Não dá, né? Você falou todos esses nomes de peso, né, que passaram pelo Corinthians, realmente não dá para ficar triste. Agora, aí é de cada um. Você tá no Corinthians, né? Sim. Mas Hoje eu tô lá. você não tá lá com Bob Não, pai e Bob filho. não. Hoje eu faço um trabalho na base, né? A gente desenvolveu vários processos na base com a metodologia que nós criamos lá dentro, justamente para existir diretrizes para que o atleta, quando inicia com 7, 8 anos, ele tenha um desenvolvimento e a gente acompanhar esse desenvolvimento dele. Porque o garoto, muitas vezes, ele disputa a Copa São Paulo, chega no profissional, é totalmente diferente, né? Porque você vai pegar atletas já formados. Então, a gente quer diminuir esse gap, né, desses garotos que sobem. Agora, na última Copa São Paulo, subiram 7, 8 atletas que jogaram a primeira Copa São Paulo deles. Não foi a última. Ah, estourou a idade e vão pro profissional. Absolutamente. Você tem lá Guinegão, Bahia, você tem o próprio Denner, que já foi renegociado, né? Caipira. Então, você tem garotos que têm um potencial muito grande. Então, eles precisam desse tempo para se adaptar, ver como é que é. Vendo os outros, eles vão realmente ver que é diferente você ir numa disputa de corpo com um atleta que é mais forte do que eles. Então, eles vão ter que desenvolver algumas armas aí para realmente crescer e ter na cabeça o que eles querem fazer, né? Porque essa escalada que a gente tem da base, você começa pensando de uma maneira, só que chega no profissional é totalmente diferente, né? É difícil, não é fácil. As pessoas acham, pô, aquele jogador é medíocre, mas é muito difícil, principalmente para o atleta novo, que não tem essa experiência toda, chegar num patamar bom para estar jogando numa equipe grande. Então, aí a gente olha o Palmeiras, ele foi na contramão disso, né? Ele colocou o Endrick muito jovem, colocou o Estevão muito jovem, e aí se cobra, por exemplo, no São Paulo se cobra, no Corinthians se cobra, de fazer mais ou menos algo parecido. Sim. Não dá para fazer, né? Assim, quando você faz isso numa equipe campeã, fica muito mais fácil, porque a responsabilidade não é tão grande assim, né? O Palmeiras foi campeão aí por diversos anos seguidos. É mais fácil você colocar um garoto ali, ele vai estar junto com um grupo já que já foi formado, fica muito mais fácil. Difícil é você colocar um garoto numa equipe grande e cobrar dele, ó, você vai ter que solucionar o nosso problema aqui. Então o peso é muito grande, né? Alguns até conseguem, mas o peso é extremamente grande. E isso daí ele vem no processo desde lá de baixo. Porque você vê, no Corinthians, ano passado, foram 4.000 jogadores que passaram pela peneira. Passaram 160. Então, você pega 5% de todos os garotos que passaram lá, foram aprovados. Só que depois tem outro crivo. Desses 160, eles vão passar por mais um, depois vão passar por mais um. Então, a gente sempre fala dos 5%, né? Desses 160, a gente vai ter lá 8, 9 que vão realmente estar jogando nas categorias de base. Então, a coisa é muito diferente. E hoje, o esporte está muito precoce. Eu falo esporte, não só o futebol, né? O vôlei, o surf, o skate. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Então, o pai hoje filma o garoto com 3, 4 anos andando de skate, mais para frente, se ele se tornar um profissional, puta, ó, o garoto começou desde pequeno. Na música, a mesma coisa. Então, muitas vezes eu fico até me contestando. Falo, será que é legal isso ou não? Porque a criança acaba perdendo aquela fase de curtir, né? De brincar com os outros, tudo. E o pai exige que ele seja profissional. Aí, com 11 anos de idade, ele está com o personal fazendo um trabalho de força. Será que é bom ele fazer isso daí? Porque você não deixa ele desenvolver naturalmente. Aí entra o lado financeiro. Puta, meu filho é craque. E todo mundo quer ter um filho craque. Eu mesmo gostaria de ter. Meu filho jogava futebol, acabou não dando certo. E a gente sempre pensa nos ícones, né? Oh, quero ser igual o Endrick, quero ser igual o Estevão, quero ser igual o Neymar foi. O Neymar, quero ser igual esse menino que eu acho que vai dar o Denner, o lateral esquerdo, é absurdo que ele joga. Com pouca idade, parece gente grande jogando. Sabe, o dia a dia dele mostra isso. Já foi vendido para a Europa e vai para lá. Então, assim,
tem algumas coisas que a gente precisa ponderar mais. E essa é a grande revelação do Corinthians nos últimos anos? Eu acho que, assim, ele teve essa fase boa e foi interrompido, porque ele vai, daqui a 1 ano e pouco, ele vai embora para lá, né? E a gente torce para que realmente tenha sido um garoto que aproveitou as oportunidades e conseguiu atingir um patamar maior, né? Mas, assim, por enquanto, não é uma realidade. Por enquanto, é uma esperança que a gente tem que dê certo. Legal, entendi. Como é que você vê o Corinthians? O Corinthians nunca é leve, né? Tem lá o processo, o pessoal quer derrubar o presidente, essa coisa toda, mas do meio do ano passado para cá, com as contratações que vieram, com o Hugo, enfim, todas as contratações que vieram, o time deu uma guinada surpreendente. Encaixou, né? Encaixou. Como é que você vê o Corinthians? E foi o primeiro classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Como é que você vê o Corinthians hoje? Então, o Corinthians, ele foi justamente o que você falou, né? Chegou uma época do ano que ele encaixou. Aqueles atletas que foram contratados realmente encaixaram. A gente não mexe muito com política porque não é o nosso meio. Claro. Né? A gente chega lá, trabalha, faz o que tem que fazer e deixa as coisas acontecer. Mas porque a política influencia, não sei até que ponto influencia ou não na equipe, né? Mas, assim, o Corinthians terminou ano passado numa fase maravilhosa, né? Teve uma sequência de jogos aí e iniciou novamente. Hoje é o primeiro classificado, provavelmente deve mandar todos os jogos em casa, e eu acho que, assim, está no caminho certo, né? Eles realmente estão focados em fazer uma coisa excelente para que dê continuidade por um bom tempo. O que pode atrapalhar o Corinthians, se há que algo pode? Eu acho que são resultados, né? Você só é valorizado no futebol se você conquista jogos e campeonatos, né? As vitórias aparecem, o grupo vai tendo moral, vai se solidificando muito mais, e as conquistas realmente é a cereja do bolo, né, que a gente fala. Então, em conquistando alguma coisa, realmente a tendência é só crescer. Eu estou vendo uma notícia que está saindo, é recente também, o Corinthians está aumentando em 1.060 vagas para ter um número maior de torcedores na Neoquímica. Vai passar para 48.905. E a média ainda não é aquela média de 77, mas está subindo a média. Sim, Como é que você vê aumentar a capacidade da arena? Ô, Decilo, a torcida é um caso à parte, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes do futebol brasileiro e realmente a torcida do Corinthians, ela é diferenciada justamente por isso, pela vibração, pela energia que ela passa. Você vê na Copa São Paulo, a gente jogou em Santo André, todo jogo, estádio lotado, e apoiando os garotos, e os garotos retribuindo tudo aquilo, né? Você fala, mas o time é isso, o time é aquilo. Não adianta. A torcida realmente é o 12º jogador dele, incentiva o tempo todo, leva o time para cima, e quanto mais torcedores tiverem no estádio, vai ficar melhor para a equipe. É verdade. Seleção principal, você teve na base, por que não tivemos o Valmir Cruz numa Copa aí, rapaz? Então, eu falei para você que eu fui até os 45 minutos do segundo tempo, achando que realmente ia participar de uma Copa do Mundo em 94, e no final não deu, né? Por outras coisas acabei não indo, mas tive a oportunidade de trabalhar assim na seleção de Toulon, né? Que tinha o Alisson, que é o goleiro hoje do Liverpool. Nós tínhamos o Biteco, que acabou falecendo naquela tragédia da Chapecoense. Tínhamos alguns jogadores muito bons que não despontaram tanto, mas foi uma experiência tremenda, porque nós fomos campeões invictos em Toulon, depois nós fomos para um torneio na Suíça, acabamos sendo campeões lá, e seleção brasileira realmente é um outro patamar, né? É uma coisa, você pode ir com a seleção brasileira sub-11 para a Europa, em qualquer lugar do aeroporto, os caras olham, é Brasil? 5 estrelinhas, os caras respeitam, não importa se é a principal, se é sub-11, se é sub-10, eles respeitam demais o futebol brasileiro. A gente que precisa dar mais ênfase, valorizar muito mais essa questão nossa do futebol,
né? Porque lá eles valorizam e respeitam, e aqui a gente sempre criticando, sempre cornetando a questão da seleção. Tá certo. Um grande cara que você, se tiver que resumir, falou, ó, eu treinei esse cara aqui, eu preparei esse cara. Putz, Quem é esse cara? difícil, hein? Tem bastante gente que eu treinei assim. Lá atrás tivemos o Mauro Silva, no Bragantino. Depois, Palmeiras, aquele time absurdo de Parmalat com Edmundo, Zinho, Evair. Depois tivemos mais para frente questão do Corinthians com Roberto Carlos, com Ronaldo Fenômeno. Então, é bem difícil a gente falar de um cara, Não dá, né, que realmente resumiria todo isso que a gente acha de um cara que seja ídolo, que seja importante para a equipe, um cara que é importante para o grupo, né, porque não adianta ele ser ídolo só e no grupo ninguém gostar dele. Ele precisa se complementar todo. E realmente um nome só fica muito difícil. É difícil. O Edmundo, você citou o Edmundo aí, eu me lembrei, cara, de fazer uma pergunta, porque o Edmundo trabalhou com a gente na Band. Tinha dia que tinha bom dia, abraço, e tinha dia que ele não te conheço, nem olha para mim. Você tinha isso com o Edmundo? Ele tinha isso com você também? Tinha. Edmundo é um figuraço, né? E eu encontrei com ele um tempo atrás, e ele falava, puta, Almir, eu olho você lá no Corinthians, eu acho meio estranho, a gente trabalhou tanto tempo juntos no Palmeiras, eu acho você meio estranho, assim. E ele brincava muito. Tipo, uma vez a gente estava aqui no CT, ele falava, quer sair na foto? Corre do meu lado aqui, vem aqui. Os caras vão filmar, vão tirar foto minha e você vai estar do meu lado também, vai aparecer, né? E é isso que você falou, Edmundo é um cara que tinha dia que ele era maravilhoso, já tinha dia que ele já ficava meio assim, não conversava com ninguém. E fora alguns atritos que eles tiveram, ele e o Zago, né, no intervalo dos jogos, de chegarem às vias de fato, depois separa, vamos ganhar o jogo lá, depois a gente acerta isso daqui no... E ia lá e fazia, jogava e fazia gol. O Zago veio aqui e falou que o negócio não foi fácil, não. Realmente. E o Vanderlei tinha muito esse negócio de saber administrar bem essa questão de ego, né? De um, de outro. Ele sabia o momento certo de dar bronca em um, passar a mão na cabeça do outro. E aí a gente conseguia ir escalando e conquistando. Como é que preparava o cara quando ele estava com a chavinha virada? Como é que você botava o cara para... Não só a gente, né? A gente precisa dos amigos em volta, né? O pessoal da comissão. Aí vai lá, faz a massagem com o cara. Ia lá, fazia a massagem, descontraía um pouquinho. Começava a conversar com o massagista. Aí depois disso, ia para o campo. Aí já estava mais maleável. A gente conseguia, não, vamos fazer só essa parte aqui, depois você sai. Fazia, mas amanhã você faz a outra que você ficou devendo, tá? Não, tá bom, tá bom. Aí você ia com um jeitinho, você ia conseguindo conquistar isso aí. Um monte de filho você fez aí, né? Um monte de filho, né? Porque é verdade. Você tem que tratar como filho, né? É verdade, a gente trata... Tem que ter aquela psicologia. Um são filhos, outros são irmãos, né? Outros são amigos. A gente precisa saber a que ponto cada um merece a sua atenção. Porque tem aqueles que você faz tudo por eles, chega na hora do vamos ver, o cara te larga. Né? Não quer nem saber. Então, esses daí a gente já sabe quem são. Então, deixa ele lá no lugarzinho dele, ele resolve as coisas sozinho. E a gente vai trabalhar com o pessoal que realmente agrega e quer fazer as coisas bem feitas. Você fez muitos parceiros? Nem tanto. Nesses 30 e poucos anos que eu tenho de carreira, assim, conheço muita gente, mas assim, intimidade de frequentar a casa, de ir a alguma coisa. A gente foi em casamentos, em festa de aniversário dos filhos, pela proximidade, mas assim, de frequentar a casa, de ser parceiro, de ser compadre, nem tanto. São quantos? Enche uma mão? Enche uma mão. Tá bom. Tá bom, já. São realmente aqueles de verdade que a gente fala, né? Quem são os caras? Eu vou falar de alguns, aí os outros vão ficar meio pé da vida comigo. Sabendo que alguns podem não ser citados. Quem são os grandes amigos aí? Eu tenho, assim, grandes caras que sempre me incentivaram, né? César Sampaio, Roberto Carlos, o próprio Jorginho Cantinflas, é um dos caras que realmente a gente está sempre falando. E são
esses caras que a gente ainda conversa, convive e a gente sempre sente em casa, né? Porque nada melhor do que você ter um cara que é estrela, mas ele nunca perde a origem dele, a essência, né? Porque tem alguns que sobem e vão para a lua, agora tem outros que realmente te tratam sempre da mesma forma. Futebol é estranho, né? Você conhece bastante gente, mas sobram poucos, né? Exatamente. Futebol, assim, até estava brincando outro dia que nós realizamos um curso lá na base, um curso de funcional, e falei, futebol é engraçado, porque quando você está no meio, você não tem tempo para fazer nada. Você vai para o treino, faz ali o que tem que fazer, daqui a pouco você tem outro compromisso. E quando você não está trabalhando, você tem o tempo todo mundo, mas não tem para onde ir. Porque você fica num vazio tremendo, né? Então a gente conhece tanta gente, tantas pessoas, que se você chega, quando está desempregado, fala, puta, o que eu vou fazer agora? Não vou lá porque eu não vou encher esse, não vou fazer aquilo lá. E o que você falou, é muito engraçado, né? A mesma coisa, aquele sentimento que você tem, preparou a equipe a semana inteira para um determinado jogo, você tinha certeza que ia ganhar, você perdeu. Aquele sentimento de frustração que você sente, puta, podia ter vencido esse jogo, estava na mão, era super fácil e acabou não acontecendo. É um sentimento muito parecido, né? A gente precisa saber conviver com isso daí, né? E não descontar na família, que está lá em casa te esperando, né? Puta, perdeu o jogo, não adianta chegar lá chutando o cachorro, fazendo nada. Você tem que chegar lá, tratar as pessoas que você ama de uma maneira legal, né? Porque eles não têm culpa disso, eles estão torcendo pela sua vitória, só que acabou não acontecendo, independente do que foi. E aí a gente precisa separar essas coisas, é bem difícil. Imagino que seja. Você mudaria alguma coisa na tua trajetória? Não, eu sempre tive no lugar certo na hora certa. Mas para isso você precisa ter uma capacidade, uma competência. Eu me capacito até hoje. Como eu falei para você, fizemos curso agora, esse final de semana e o próximo final de semana também. Eu me capacito sempre, me atualizo sempre. Até costumo falar para as pessoas, eu estava até conversando outro dia com um repórter, e você se enquadra muito bem nisso. Por que a gente está tanto tempo na televisão, acompanhando os esportes? Além da gente ser bom, a gente tem uma coisa legal, que é conteúdo, né? Ser sincero, o cara ser transparente. Isso é difícil hoje. Hoje, algumas pessoas, não vamos generalizar, vêm para o seu lado por interesse. Eu quero ser amigo dele, mas isso não é legal. Porque lá, bem lá atrás, a gente pegava os setoristas, a gente conversava coisas de família mesmo, né? E ficava ali, né? E ficava ali, não saía nada para o outro lado. Então, essa essência acabou. Então, você fica sempre com o pé atrás, porque trabalhar com gente é difícil, né? E agradar todas as pessoas é impossível. É verdade. Sonho, para a gente encerrar? Sonho? Puta, eu teria um sonho, eu acho pouco improvável, mas de voltar à seleção, trabalhar um dia lá com o pessoal, porque realmente representar esse país, até a gente brinca, né? E você já cantou hino nacional com a camisa amarela de chuteira numa grama? O cara fala, não, são poucos que fizeram isso daí, né? E realmente emociona a gente. Quando a gente está fora, ouve o hino nacional, e você com a camisa amarela representando o seu país, realmente é muito difícil. Isso seria uma coisa fantástica, de repente, disputar uma Copa do Mundo. Então, isso aí, quem sabe, para outras vidas. Não, peraí, pô, daqui a pouco. Dorival, olha o homem aqui. Foi pô. meu atleta também. Então, Júnior, era Júnior, era Júnior, não tem nada de Dorival. Não tinha Dorival. E ele é muito engraçado porque ele falou que ele morava próximo da minha casa, eu sempre pegava carona com ele, sabe? E o Dorival tem umas histórias fantásticas. Ele falou que já fazia Uber naquela época. Né? Que ele saía do CT, eu pegava carona com ele, às vezes passava no supermercado ali e me deixava em casa. E tem uma que eu conto até hoje do filho dele, do Lucas, que às vezes a gente ia para o treino juntos e chegava num determinado lugar, ele olhava para o McDonald's e falou, filho, quer ir lá no McDonald's? Não quero, pai, não quero. Mas o que você fez com esse menino que toda criança adora McDonald's e ele não vai? Não, porque eu disse para ele que se for para entrar lá dentro vai tomar injeção, então não quer ir de jeito nenhum. É um postinho de saúde. Exatamente. Júnior, se você estiver ouvindo aqui o nosso querido Valmir,
é possível realizar um sonho aí, hein? E o cara tem história e tem muito trabalho e está se preparando, não para de trabalhar. Quem sabe, hein? Tudo pode a gente acontecer, juntos né? na próxima Copa, hein? Seria legal. Oh, bom demais. Seria bom. Almir, Obrigado, obrigado agradeço, pela presença, muito legal a tua presença aqui, obrigado por compartilhar aí suas histórias, não são todas, né, porque não daria tempo, Sim. mas histórias agradáveis que vão virar um livro, né? Como é que chama a jornalista? Simone. Simone, capricha aí que o homem tem história maravilhosa. Obrigado, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Leva o produtinho para casa. Vou deixar que isso aqui tá... Aquela cervejinha gelada. Chegar em casa, eu vou fazer uma média já. Fala aí, ó. Tá vendo? Demorei um pouquinho, mas cheguei. Pessoal, Legal. Até a próxima. Muito obrigado pelo carinho da audiência aí. E obrigado ao nosso querido Valmir Cruz pela presença. Valeu, tchau. Essa foi mais uma entrevista especial no Pod Silo. Oferecimento Maturar Charcutaria.